Boa noite. Vamos a Apocalipse, capítulo 7. Apocalipse, capítulo 7, antes de ler o texto, lembrar que eu falei na pregação passada que entre a abertura do sexto e do sétimo selo, João faz uma pausa e comenta dois grandes eventos. O primeiro, que se passou na terra, foi o ato de selar ou proteger, como já comentamos, 144 mil crentes judeus de 12 tribos de Israel, para uma determinada missão que não é nem muito clara qual é esta missão, provavelmente a pregação do Evangelho. O segundo evento, que é o que nós vamos comentar hoje, se passa no céu, onde João estava. Ele foi transportado para o céu, e se passa diante do trono de Deus, como ele vai dizer aqui. Então, esta cena se divide em três partes. Uma doxologia, que é a sexta, já expliquei, doxologia é um enunciado que glorifica a Deus, que honra a Deus, ou cantado, ou mesmo só falado. Então, vamos lá. Apocalipse 7, versículos 9 e 10. Diz assim: depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Clamavam em grande voz, dizendo ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pelo privilégio de expor a Tua palavra, um pedacinho de Apocalipse, que é um pedaço das Escrituras, essa construção maravilhosa de palavras vindas de Ti para os ouvidos e a alma de muitas pessoas que escreveram em diferentes locais e datas e juntos compuseram esta belíssima obra, a Tua palavra. Nos orienta, nos ilumina com o Teu Santo Espírito para que aprendamos um pouco mais hoje do que vamos ler. Em nome do Senhor Jesus Cristo e para a honra dEle, te pedimos por isto. Amém. Duas coisas aqui, os adoradores. Quem é que João viu? Um grupo bem específico. Almas de seres humanos salvos, dizemos salvos, por causa da vestidura branca que cada um usava, palmas na mão, indicando gozo, alegria. E vindas, essas pessoas, essas almas, de todas as partes da terra, todas as nações, tribos, povos, línguas. Então era uma multidão de pessoas salvas diante do Cordeiro, Cristo, diante de Deus, diante do trono ali, falando, dizendo alguma coisa. O que eles estavam dizendo? João fala apenas uma frase: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Então, o que vemos aqui é um grupo grande de pessoas, representando todas as regiões da terra, afirmando que a salvação pertence ao Pai e ao Filho. Considerando que são pessoas salvas, aqui, obviamente, é interessante notar que elas não tinham ouvido de alguém e assim aprendido que o Pai e o Filho salvam seres humanos. Interessante, um anjo cantando isto, ou falando isto,
ele não passou por essa experiência, ele ouviu, ele soube, tomou conhecimento que Deus salva seres humanos, mas ele não passou por essa experiência. Um anjo eleito não passa pela experiência de ser salvo. Curioso isto. Mas agora essas pessoas estão, elas próprias, cantando algo do que elas passaram, elas foram alvo desta salvação. Então estavam falando de algo com conhecimento próprio. Aqueles 4 seres viventes, nós não sabemos bem quem é, mas achamos que sejam seres angelicais. Se for de fato o caso, eles não sabem o que é isto. 1 milhão de anjos, eles não sabem o que é isto. Poder dizer: o Cordeiro me salvou, o Pai me salvou, eu sou alguém salvo, pela providência, pelo plano, pelo projeto, pela providência, pela execução de um plano fantástico, do qual eu sou alvo e faço parte. É mais ou menos como se ele dissesse assim: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a nossa salvação, pertence a minha salvação. Não admira que João tenha dito que eles clamaram com grande voz. Teria sentido alguém conhecer pessoalmente esta salvação espetacular e adorar a Deus com um fiapo de voz? Ou é a coisa mais natural do mundo, mais esperada do mundo, que alguém que conhece pessoalmente a salvação do Cordeiro e de Deus Pai, Deus Espírito Santo, cantar ou falar ou bradar com grande voz? Eu acho que quem louva a Deus com pouca voz deveria pensar melhor se conhece a salvação de Deus. Eu não estou falando aqui, esse pouca voz, eu quero ser bem abrangente, não é só a altura com que você canta, não estou me referindo diretamente ao nível de volume aqui do louvor da igreja e tal, não, eu estou falando agora é da vida mesmo, claro que inclui maneira que você louva a Deus, mas eu estou querendo, com esta pergunta, e antes de prosseguir, eu quero ir um pouco mais fundo, eu quero que você pense nas vezes que você fala de Deus, não só aqui de uma maneira mais formal, num culto cantando a Ele, mas quando você fala dele para alguém, como é que você se refere a Ele, se os seus olhos brilham, se a sua voz altera um pouco, um tom a mais. Se João observasse você, do jeito que observou essa multidão cantando, se eles iriam dizer: ontem eu vi o fulano falando da salvação de Cristo. Eu não vi grande voz, não. Ou seria muito gostoso o contrário: rapaz, o fulano, a cicrana, a irmã tal lá, quando fala de Cristo, quando fala da salvação, é uma vibração, opa! Então, você conhece a salvação de Cristo? Responda para si próprio. Muito bem. Se você conhece, é muito esquisito você falar desta salvação com um fiapinho de voz. Eu estou usando entre aspas porque estou usando metaforicamente esse fiapinho de voz. Sem ânimo, sem gosto, com os olhos pela metade. Às vezes quase como uma obrigação de evangelizar, e muitas vezes nem fala, nem se lembra. Eu não ficaria admirado, dado a mediocridade hoje geral, daqueles que se identificam como crentes em Jesus Cristo, eu não me admiraria se cada um fosse aqui fazer uma retrospectiva e concluir que há 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, você não falou para ninguém de Deus. Tirando expressões, graças a Deus, não vale.
tirando uma oração na hora do almoço, obrigado, ó Deus, por essa comida, não vale. Eu estou falando de você falar, glorificar conscientemente para alguém sobre a salvação que você diz que conhece. Muito bem. Segunda parte deste sétimo evento que João descreve, a sétima doxologia, é em seguida da sexta. Quando as almas desses seres humanos falaram, aí logo veio, aqui no versículos 11 e 12 de Apocalipse 7, todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono. Agora entrou seres angelicais. Os anciãos e os 4 seres viventes, os anciãos achamos que sejam seres humanos, apresentando aqui a igreja, talvez, falamos assim já, não vou mais explicar de novo. E os 4 seres viventes, anjos, ou criaturas angelicais. Então agora são eles que se pronunciam. E ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo amém, ou seja, é isso mesmo, assim seja. O louvor, e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. A gente encontra aqui 7 itens que eles falam. Como eu já comentei alguns deles ao longo até das doxologias, até aqui eu não vou comentar, e eles vão se repetir ainda. Esse conjunto de características ou de atributos de Deus e coisas que os adoradores estão desejando para Deus, ou dizendo que Deus é digno disto, eu não vou comentar, mas é muita coisa que tem aqui. Louvor, glória, sabedoria, ações de graça, honra, poder e força. Terceira parte do evento que João descreve, versículos 13 e 14. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então é interessante que João entra na cena, ele se envolve a ponto de um ancião chegar para ele e dizer: quem são esses aqui? Me diga quem eles são. Talvez uma maneira de evidenciar que era preciso João ser informado, ou que ele queria uma oportunidade de dizer quem era o ancião. Então, após essa estrondosa adoração que Deus recebe, uma voz então se destaca com esta pergunta dupla: quem eram os vestidos de branco e de onde vinham? E João diz: Senhor, tu sabes. É uma forma de dizer: não sei, mas certamente tu sabes, e até mesmo implicitamente um pedido para que ele dissesse: diga bem que eu gostaria de ouvir. Aí temos então várias características dessas almas salvas, além das 2 citadas acima, que tinham roupas brancas e tinham vindo de todas as tribos da terra. Além dessas 2 características, nós temos mais várias aqui. E com exceção da primeira característica, que eles estavam vindo da grande tribulação, eu gostaria de ir aplicando aos poucos as outras
todas as outras restantes, aplicar a cada um de nós, que somos salvos também. Então, não é que nós vamos ficar apenas tomando conhecimento das maravilhas que são ditas para essas almas redimidas, mas além de nós tomarmos conhecimento do que vai acontecer com elas, já estava acontecendo e continuaria acontecendo com elas, mas nós pensarmos, ora, isso é para mim também, porque eu sou redimido pelo mesmo Cordeiro. E essa salvação que pertence ao Cordeiro e ao que está sentado no trono, é minha também. Tudo bem, eu não vim da grande tribulação, pelo menos até aqui nem houve tribulação. Nós estamos olhando para trás para uma coisa que está na frente, né? Fica difícil até juntar uma coisa com a outra. Mas pode ser que você até esteja entre eles. Se nós, na nossa existência, encontrarmos a tribulação pela frente, que diga tribulação, aliás, nós não vamos ser arrebatados antes. E aqui está uma grande discussão, quem são esses em termos de tribulação de igreja e tudo. Eu vou já dizer quem a gente acha que é eles. Eram crentes vindos da tribulação. Aí, claro, que aqueles que pensam que a igreja vai passar pela tribulação dizem, está vendo? Está óbvio que a igreja vai passar pela tribulação. Não é obrigatório ser assim. Não diz que eles eram mártires, como os que estavam embaixo do altar, apenas diz que eles vinham da grande tribulação. Quem eram esses? Alguns argumentam, juntamente com aqueles, os que fazem parte do grupo pré-tribulacionista, ou seja, que a igreja iria ser arrebatada antes do início da tribulação, argumenta, sim, eu pertenço a esse grupo, que João teria conhecido. João não teria ficado, se fosse a igreja, ou gente da igreja que estava lá, João não teria ficado tão admirado, provavelmente. É só um pequeno reforço a essa interpretação, que eu não vou trabalhar nela, como já coloquei, que eu não vou ficar o tempo todo explicando por que nossa posição escatológica, pré-milenista, pré-tribulacionista e tal. O fato é que nós, pré-tribulacionistas, entendemos que a igreja já estava toda no céu. Ela foi arrebatada antes da tribulação começar. Então, se esses vieram da tribulação, não eram da igreja. Eram salvos, mas não mais da época da igreja. Como os crentes do Velho Testamento são salvos, não da época da igreja. A igreja, entendemos nós, tem um período definido. Crentes salvos em Cristo, de quando a igreja começou, lá no dia de Pentecostes, depois que Cristo foi ao céu, até o dia em que Cristo vai levar sua noiva para as nuvens, a igreja. E aqui vão ficar pessoas, por segundos talvez, nenhuma crente, porque todos os crentes foram arrebatados para o céu. Mas vão ficar milhões de pessoas que ouviram a palavra, e eu vi que tinha uma mulher crente, que orava por ele 30 anos, o marido crente, o filho, o vizinho, que eu tinha ouvido o evangelho, ouvido muito, inclusive ouvido sobre o arrebatamento, achava esquisito, mas ouvia. Então é evidente que muitas pessoas vão se converter pós-arrebatamento. A igreja no céu, e aqui pessoas se convertendo, não mais pertencentes tecnicamente à igreja, mas salvos em Cristo com o sangue de Cristo tendo lavado os seus pecados, justificado pela fé, salvação total, não é uma salvação pela metade, como não é uma salvação pela metade de alguém antes da igreja, da época do Velho Testamento. É uma salvação completa. E eu também não vou entrar em detalhes aqui quanto a
a essas diferenças que a gente, inclusive, sabe pouco sobre pertencer à igreja ou não. Mas é muito claro que a igreja é um grupo de crentes a que a Bíblia se refere de uma maneira muito específica. Então, os que não entenderam muito bem a explicação aí, pensem assim, de acordo com a minha maneira de ver, quem são essas pessoas? São pessoas que morreram crentes depois do início da tribulação. Aliás, João diz, João não, o ancião, João diz quem são? Diz, vieram da grande tribulação. Então está escrito. Isso não é especulação nenhuma, não é nem interpretação, é fato, está escrito. Interpretação tem a ver com o aspecto de ser da igreja e tal. Essa parte mais técnica que eu coloquei aqui, talvez para os mais entendidos, os pessoas de escola dominical, que esse gosta de ir mais fundo. Os outros, os que não querem ir tão fundo, não precisam se angustiar com isso, simplesmente entender que são pessoas salvas no Senhor Jesus Cristo e que vieram da tribulação. Eram mártires. Não diz que eram mártires. Devia ter mártir aí. Porque 2 tipos de mortes iam acontecer a crentes durante a tribulação: martírio, mesmo perseguição, e consequências dos selos, das trombetas, de todas as calamidades que Deus, com que Deus iria castigar a terra, os iníquos. E crentes iriam ser pegos, obviamente, nesses desastres, terremotos, e desabamento de todo tipo de causas físicas que iriam acontecer. É muito importante lembrar que isso é diferente da igreja passar pela tribulação inteirinha aqui e ser alvo da ira de Deus contra o pecado do homem. É totalmente diferente. A igreja já teria saído aí, ficou só descrente, só pessoas não salvas. E dali para frente começou a haver salvos, se convertendo a Cristo, talvez em massa. Então, de repente, um monte de crente novo. Eles iriam, obviamente, encontrar efeitos da tribulação. Claro, um terremoto. É como se um prédio cai, vai matar crente, matar não crente, vai matar gente de todo tipo, obviamente. Então, imaginamos que aqui sejam pessoas que vieram da tribulação, morreram ou morreram de infarte, morreram porque tropeçaram e caíram, morreram porque o terremoto as matou, morreram porque foi perseguido, que na época já devia estar começando a perseguição da parte do diabo, utilizando o anticristo, o falso profeta, e tudo como vamos ver com calma. O fato é que eles estavam lá, crentes da tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, a segunda informação que o ancião dá. E ele diz aqui, explicando, ele não está falando do fato deles terem as vestiduras brancas, mas o motivo, por que eram brancas. Eram brancas por quê? Porque lavaram no sangue do Cordeiro. É como se fosse assim, não eram brancas antes, não. Interessante isto. As vestiduras deles não eram brancas, mas ficaram. Inclusive é diferente lá no grupo dos que estavam embaixo do altar, foi dada uma vestidura branca para eles e tal. Interessante, aqui é um pouco diferente. Eles tinham uma vestidura, tudo é muito metafórico, obviamente, mas é metáfora de alguma coisa, e essa alguma coisa mostra que era uma situação que eles tinham, uma condição que mudou. A roupa deles foi lavada. Agora, desde quando uma roupa mergulhada em sangue não vira vermelho? Já pensaram nisso? Lógico, você vê a pessoa com uma mancha vermelha, sangue, imediatamente, caracteristicamente, chega no hospital, só o que você vê. Pessoas chegando no hospital, todas manchadas de vermelho. E aqui não, aqui eles
têm a roupa branquinha, porque foram lavadas no sangue. Pois é, eu acho bom ver essas coisas para mostrar que com Deus é diferente quando Ele quer, incluindo aqui o sentido espiritual, que é muito mais forte, muito mais real do que o físico. O físico fica pequeno, é coisa pequena. Mas o cordeiro encostou, molhou, ou imergiu a sua veste, sua alma, no sangue dele, você se torna branco, que com ideia de pureza, absolutamente pureza. E eles estavam lá na frente do trono exatamente porque estavam com vestes brancas. Se não estivesse com as vestes brancas, lavadas no sangue do cordeiro, não estariam lá. Aliás, bastaria ter uma manchinha bem pequenina na sua veste, para impedir que estivesse lá diante de Deus. Era branca, absoluta e totalmente branca, que é o que acontece com qualquer um que lava a sua alma no sangue do Cordeiro. Se acham diante do trono de Deus. Nós não temos condições de avaliar o tamanho disto. Um ser humano, conforme Paulo descreve lá em Efésios 2, nascidos de delitos e pecados, por natureza, filhos da ira. Não há quem faça o bem lá em Romanos. Alguém deste péssimo currículo, como o seu, como o meu, desde o nosso nascimento. Inimigo de Deus, agressivo a Deus, hostil à palavra de Deus, está agora diante do próprio Deus Santo, na glória do céu, com o Cordeiro ao lado, diante do trono de Deus. É impressionante o que isso significa, muito mais do que nós podemos imaginar. E com palmas na mão, que até onde podemos ver, indica alegria, prazer, gozo muito grande de estarem ali na frente de Deus. O servem de dia e de noite no seu santuário. Aí está um verbo que descreve uma atividade eterna. Uma das atividades. Haverá outras, conforme nós vamos ver ao longo do livro de Apocalipse. Não fala muito, não, fala pouco, mas fala. E aqui fala em serviço a Deus. Como é esse serviço? Além de adorá-lo, não temos indicações que tipos de tarefas, se é que podemos chamar de tarefas, mas com certeza, e vamos já ver isso, não somente bem na nossa frente, mas ao longo do livro também, não será com suor, enfado, sofrimento, ganhando pouco salário, ou muito salário, ou querendo um aumento, porque o patrão está explorando e tal, acabou. Então, com certeza, será um serviço extremamente agradável de fazer. Extremamente prazeroso à alma. Um serviço por Cristo. Não pago, como aqui é lícito ser pago, mas muito prazeroso. Muita gente sabe um pouquinho o que é isto, quando diz que muitos falam assim: rapaz, ainda bem que eu faço o que eu gosto. Eu até que não ganho muito, não. Escolhi uma profissão que não dá muito, não, mas eu faço o que eu gosto. Ótimo! É uma das coisas boas na vida. Ganhando muito dinheiro ou pouco dinheiro, não importa aí, mas uma das coisas boas da vida é trabalhar, servir naquilo que gosta. E o contrário, dá pena você ouvir dizer: eu fiquei isso porque meu pai obrigou, minha mãe mandou, ou eu não tinha outro corpo para fazer, eu sei lá o quê, mas eu não tolero aquilo que eu faço. Dá pena.
porque é algo que a pessoa dedica centenas, milhares, dezenas de milhares de horas durante a sua vida, e derrama o seu suor ali, luta ali, envelhece ali, e sem gostar, é terrível. Então pense em algo que é muito prazeroso a você, em algo obviamente lícito, benéfico, e que agrada a Deus, e que você gosta muito, independente se lhe dá dinheiro, se não dá dinheiro, esqueça isso. Mas pense em trabalho, serviço, muito, mas muito prazeroso, desses que você às vezes não consegue esperar direito amanhã chegar, o sol nascer, para você continuar com a sua tarefa que você deixou ontem e teve que parar porque acabou o expediente, ou porque estava na hora de dormir, mas você está tão animado com aquele trabalho que você não vê a hora. Ou pode ser na sua roça, ou pode ser na sua empresa, pode ser nos seus estudos, seja onde for, mas você gosta muito. Pois pegue algo assim na sua vida e você vai ter uma pequena amostra do que, imagino eu, à luz das Escrituras, o que significará servir a Deus. Mas o verbo está lá, hein? Servir. Não é flanar. Não é vagabundar. Não é ficar ocioso. Servir dia e noite. Ah, agora eu peguei. Pronto. Dia e noite? Ah, peguei. O próprio João diz que no céu não vai ter noite. Agora explique. Continuamente, meu amigo, não vamos criar confusão. Só isso. João vivia na terra, estava vivo, ele estava lá, provisoriamente, enquanto tinha a visão do Apocalipse, mas ele estava vivo na terra. Aqui tudo era medido com horário, não tão rigorosamente como nós com nossos relógios eletrônicos, mas tinha tempo, óbvio, tinha hora, tinha tudo. E as coisas estavam acontecendo na terra, a criação de Deus estava em plena atividade. Então, é claro que muitas referências vão ser terrenas, inclusive porque estavam acontecendo com o homem, com pessoas humanas, e essa revelação é para quem? Para pessoas humanas, nós, que hoje estamos nos beneficiando dela. Então é só isso, uma questão de maneira de dizer, de noite e de dia, continuamente, sem muita interrupção, por causa da noite. O servem de dia e de noite no seu santuário. O santuário entenda como sendo um lugar sagrado para a adoração. Era usada essa palavra lá para o interior do templo, lá em Jerusalém. Pois naquele céu provisório há um santuário, onde está o trono de Deus, e os anjos diante do trono de Deus, seres humanos adorando lá, altar de ouro, como nós já vimos, muito provavelmente o altar do incenso, arca da aliança, que vai falar ainda na frente. Então lá tem um santuário, com o próprio Deus presente. Mas o senhor falou naquele céu provisório? Você não sabe que vai ver o novo céu? Novo céu é provisório. O céu que Deus está hoje lá é provisório. E no outro não vai ter santuário. Por pouco que a gente entenda isto exatamente, mas está revelado. E lá diz, porque ele próprio será o santuário, ele mesmo é o santuário dele mesmo. É assim que diz. Vamos ver lá na frente, em Apocalipse. Mas aqui está lá o santuário, que é o que nos interessa, aqui. Então eles estão servindo a Deus continuamente, vindo da tribulação, servindo a Deus no seu santuário. E aquele que se assenta no trono, mais uma característica, estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Tabernáculo tem a ver com moradia, literalmente a palavra significa habitação ou moradia, e era uma palavra usada no Velho Testamento para o templo que os judeus serviam a Deus no deserto, o templo provisório.
E aqui ele diz que Deus estenderia sobre eles o seu tabernáculo. Estender a Deus o tabernáculo, há uma curiosidade aqui grande, é um verbo. Estender o tabernáculo é um verbo. Sim, claro, o verbo estender. E o tabernáculo, qual é a palavra lá? Não, é um verbo. E o verbo significa literalmente residir. O viver num tabernáculo, viver numa tenda, viver numa barraca. É isso que significa. Claro que para eles, para os judeus e para os crentes, adquiriu esse termo um sentido pesado, como o batismo, que no grego comum era mergulhar, imergir, submergir, e tornou-se uma palavra muito especial. Essa aqui é outra. A palavra no hebraico lá, e no grego aqui, traduzida por tabernáculo, significava um lugar para adorar a Deus, e onde Deus estava ali, provisoriamente ou precariamente, mas estava. Então, fique com isto aqui. É a informação que ele dá, que aqueles seres salvos, seres humanos salvos, estão diante de Deus, aí ele acrescenta, e Deus vai estender sobre eles o seu tabernáculo. Significa, sabe o quê? Deus vai morar com eles, basicamente. Agora, vocês querem ver uma coisa interessante? Todo mundo, João 1,14, todo mundo. Se não tem Bíblia, compre uma. Olha que coisa interessante. Nas primeiras frases espetaculares do apóstolo João, falando do verbo, o Senhor Jesus Cristo, a expressão de Deus, ele vem, dá vontade de ler tudo, mas eu não vou. Mas aqui diz, versículo 14, famosa passagem. Tudo aqui é famoso, né? E o verbo, falando de Cristo, o verbo encarnado, Deus, segunda pessoa da Trindade, se tornou homem, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Muito bem. Esse habitou entre é exatamente o mesmo verbo, traduzido lá em Apocalipse, como nós lemos, de estenderá entre eles o seu tabernáculo. Mesmo verbo, não é nem uma expressão, como eu já disse, é um verbo só, que significa habitar, morar. Tem alguns mais aprofundados na palavra e tal, que gostam até de dizer que Cristo tabernaculou entre os homens. É comum, lemos isso em livros mais teológicos, ensinados nos seminários e tal. Cristo tabernaculou, ou seja, ele colocou a sua tenda entre nós, ele esteve entre nós, literalmente, pessoalmente, em forma e em realidade, um homem, Deus encarnado. Aí vemos a mesma frase, verbo, mesmo verbo, João, o mesmo João que escreveu João 1, é o João que está escrevendo Apocalipse. Ele usou o verbo aqui, dizendo que Cristo habitou entre nós, e ele usou o mesmo verbo lá, que Deus vai estender o tabernáculo entre aqueles salvos. E eu fico pensando, ele esteve aqui em forma humana, esvaziada. Não vou trabalhar muito nessa colocação de esvaziamento de Cristo, mas esvaziado em muitas coisas, não deixou de ser Deus, mas esvaziado em muitos usos dos seus poderes, humilhado, limitado. Mesmo assim, o Espírito Santo manda dizer através de João que ele estendeu sobre nós o tabernáculo dele, ele veio morar entre nós. Precariamente comparada com a glória dele, veio como servo, veio com a missão de servir a Deus no plano de salvação, veio para morrer, sofrer muito,
mas veio. E veio morar entre nós. Agora ele está no ambiente dele. Não que aqui não fosse, que é a criação dele, mas em termos de ambiente, não, que aquela criação era uma criação dele, cheio de criaturas dele, mas ele veio, ele se tornou um. Veio e veio para valer, mesmo limitadamente, mas veio para valer. Tanto que trouxe a tenda dele para morar conosco aqui, deu essa honra de 30 e poucos anos aos seres humanos que inclusive o mataram. Mas agora ele é morto, ressuscita, volta ao céu, reassume toda a sua glória ao lado do Pai. E lá vem a mesma expressão agora dizendo que ele, através do Pai, vai estender a tenda dele sobre os crentes no céu. Agora, Cristo está na plenitude do seu poder. Nós estamos no ambiente dele. Ele nos levou para lá. E do jeito que ele veio para a terra aqui, naquela condição humilde, limitada, e veio morar conosco, com aqueles que quiseram morar com ele, os que aceitaram-no aqui, os que foram fiéis a ele aqui, agora ele vai levar todos esses aqui para lá. E ele vai estender a tenda, vai fazer com que nós moremos com ele, lá no céu, agora num ambiente total, próprio, para o tamanho da glória dele. Que diferença, que prêmio que ele vai dar para os crentes. Eu disse que nós não temos condições de imaginar o tamanho do que significa um ser humano pecador de nascença como nós, estarmos diante de Deus glorificando na santidade dele, com as vestes brancas, sem poder ter uma manchinha só. E eu complemento: o crente não estará apenas diante de Deus, servindo a Deus, não apenas isto, mas gozando da intimidade de Deus, tendo-o como companheiro de moradia. Muitas vezes alguém diz: o fulano que virou isso, virou presidente, virou importante, eu morei com ele quando era menino, ou era jovem, eu estive lá, eu reconhecia, só em ser vizinho já assim uma certa honra. Então, você vai morar com Cristo, na mesma tenda, no mesmo tabernáculo, no mesmo local, no mesmo ambiente de moradia dele. É muito grande, você não entende o tamanho disto. Só eu, quem me dera, não entendo nada também aqui do tamanho disto aqui. Nós não entendemos, somos uns mosquitos para entender isso. Eu sei o seguinte, que para se beneficiar de uma verdade e fazer com que essa verdade faça bem a nós, até nos cure, não é preciso entender a verdade. Quando ela vem de Deus assim, basta aceitar a verdade e utilizar essa verdade. Você não entende como é que um remédio conserta aí dentro do seu corpo doente, mas você toma, porque você acredita que o médico passou, então ele deve ser bom. Então não se preocupe em entender o tamanho disto, saiba que é muito grande e é absolutamente espetacular isso aqui, e tome isto para a sua alma, uma dose diária desse tipo de verdade, para você curtir intensamente. Mas é porque eu tento imaginar e não consigo. Esqueça a sua imaginação e peça a Deus fé, e você vai gostar disso, crescer com isto, gozar espiritualmente disso pela fé, mesmo que não raciocine muito bem no sentido de como será isso, como será a cor daquilo, você não vai ter condições, você não tem referencial, mas o Espírito Santo sabe transmitir muita paz, muito gozo, muita alegria a um crente via o canal da fé, mesmo deixando de lado a inteligência, a imaginação, a criatividade, que é muito limitada e não tem parâmetros para aplicar aqui, mas a fé substitui isso aqui. Então não é que o crente é alguém que vai o tempo todo ficar
matando a sua criatividade, a sua inteligência, o seu conhecimento. Não, não, não. Ele deve aproveitar ao máximo tudo isto, mas sabendo que tudo isto não é suficiente para se beneficiar, curtir, gostar, se alimentar, se curar de doenças e de angústias, de muitas coisas, com a fé que o Espírito Santo transmite diretamente na alma e humilha a inteligência até. Passa por cima, porque o outro não consegue. E esta é uma verdade para você pensar. A gente se preocupa muito com moradia aqui, e com certa razão, mas todo jovem começa a criar juízo, já começa a falar, quando eu casar, quando eu me formar, vou logo querer ter um apartamentozinho para mim, para eu morar, para pagar aluguel não é bom, pagar a prestação própria é ótimo, então, tudo bem, e é mesmo. E às vezes a pessoa passa a vida todinha lutando por um lugar próprio, uma casa própria, e vai e não consegue, vende, vai para o lugar de novo, aí melhora, aí sai do aluguel, compra outra, e vai. Outros moram em palácios, tem várias casas, etc. Não interessa. É uma coisa importante na vida do ser humano, a moradia. Pois pense, eu vou morar com Cristo, porque Ele vai estender sobre mim a tenda dele. E ele não tem problema de material. Se é que a tenda dele tem material, o Pai vai fazer isso. E ele, Cristo, vai me acolher. Eu estarei debaixo da proteção da tenda do próprio Deus. Que tenda! Não cairá ainda antes disto. Agora vem as 4 últimas características. Elas estão todas num versículo. Isso aqui é um versículo, né? Querem saber qual é? Vai lá para você decorar, ou pelo menos grifar. Isaías 49, 10. Eu não vou ler, porque vou ler aqui em Apocalipse, mas 4 características diferentes do crente lá no céu estão descritas num só versículo. E a gente nem sabe de cor. Isaías 49, 10. Muito bem. Aí estou em Apocalipse mesmo. Eu não fui para Isaías, nem vou. E nem vá para não perder o que eu vou dizer agora. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Primeira coisa que vem à mente quando fala em fome, é fome de comida. E quando fala em sede, é sede de água. Somos mortais e precisamos comer o tempo todo e beber o tempo todo. Um pouquinho de tempo sem isto, entramos em grandes problemas físicos e acabamos morrendo. Não sei se tem alguém aqui que já passou fome mesmo de uma maneira mais severa. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Seja como for, eu acho que não precisa ter passado por isto, por uma fome mesmo severa, para poder entender o que está colocado aqui. É porque pode não ter passado por fome, no sentido de não ter com o que se alimentar e ter que pedir para alguém e tal. Alguns passam por essa situação. Mas não precisa você chegar a este ponto para você saber que você tem fome continuamente. Claro. E que você tem sede continuamente. Você é absolutamente dependente de comida e de água. Absolutamente. E você trabalha todo dia para ganhar o quê? O pão, a comida, com o suor do seu rosto. No céu, mesmo sem precisar comer, não precisaremos comer lá, mas nós vamos ser fartos. Então, vai ter comida no céu, algum tipo? Vai. Não sei do que tipo, não sei de que material, claro. Mas Jesus diz que nós seremos fartos de comida e de bebida, pelo menos espiritual, no caso de quem tem fome e sede de justiça. Vamos nos alimentar de justiça. A parte de alimentos
que a Bíblia fala também, como fala na ceia das bodas do Cordeiro. Até onde eu saiba, ceia envolve comida no céu. Fala em árvore da vida, fala em frutos. Não vou ler, porque nós vamos passar lá quando chegarmos. Então, sim, a Bíblia fala que nós seremos fartos no céu. Jesus fala em banquete com Ele no reino dos céus. Ele diz: sentar à mesa comigo. O que é isto? Então, vai ter algum tipo de alimentação. Como eu falei, não creio que por necessidade, mas para nossa alegria, nosso gozo. E o mais importante é o aspecto espiritual. Como, aliás, comecei falando nisso, investi um pouco, quando eu falei na fome e sede de justiça que será farta. O salmista, lá em Salmo 63, diz que ele tem fome e sede de quê? De Deus. Mas Deus não é alimento. Para a alma é. Só é. Só é. Então, nós seremos absolutamente fartos. Eu tenho várias passagens aqui que eu não vou ler porque o tempo está apertando. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Com o pecado, a natureza se desequilibrou e passou a ser muito hostil ao ser humano. Com pequenas variações de graus de temperatura, você está sofrendo com frio, sofrendo com calor. Poucos graus. Ainda mais quando se compara toda a escala de temperatura que existe. Pegar a escala em que um ser humano vive, é uma coisinha assim, quase desprezível. Naquela variaçãozinha ali, você sofre, você morre de frio ou de calor. Vento demais incomoda. Vento de menos incomoda. Umidade demais incomoda. Umidade de menos incomoda. Barulho demais incomoda. Silêncio incomoda demais, exagerado. Já ouvi gente dizer que silêncio absoluto é mais angustiante do que barulho. Qualquer picadazinha ou pinicada na pele dói. Qualquer finetezinho que você coloca em qualquer parte do seu corpo, pode escolher, dói. É muito sensível, é muito agressora às forças externas, a nós. Qualquer disfunção no nosso organismo dá enjoo, dá arrepios, dá dor. Uma dor pequena, ou uma dor média, ou uma dor de gritar. No céu, esqueça. Toda esta carga de angústia, de sofrimento, de problema e tanto medo que a gente tem por causa dessa agressividade que a natureza adquiriu contra nós por causa do pecado, sem falar na que nós somos hostis a ela, mas não estou nem comentando isto. Tudo no céu será prazeroso. Zero desconforto físico, zero dor, zero angústia. Oitava, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono as apacentará. Tem uma coisa errada aqui. Um cordeiro apacentar? Um cordeiro é apacentado. Não é não? Eu pensei que pastor apacenta. Não, um cordeiro. Esse aqui apacenta. Porque ele é o bom pastor ao mesmo tempo. Em que ele é o cordeiro, no sentido que já explicamos
sangue dele derramado e tudo, no sentido de que ele é o leão da tribo de Judá, que já explicamos também. Ele é o bom pastor. Ele disse que é. Eu sou o bom pastor. O autor de Hebreus diz, ele é o grande pastor. Pedro diz, o bispo, o supervisor das nossas almas. E o pastor. O mesmo apóstolo Pedro diz que ele é o supremo pastor. E Davi diz que ele é o meu pastor. Talvez seja o aspecto mais agradável, mais tocante do pastoreio de Cristo. Além de ser um grande pastor, um supremo pastor, um bom pastor, é ser o meu pastor. Não é pastor do outro, graças a Deus que é pastor do outro também, mas de que serviria para a minha própria alma se eu não pudesse dizer, ele é o meu pastor, parecido com o que eu disse no início, falar de salvação sem saber do que está falando. Então aqui, o Davi sabe o que está dizendo, e você sabe. Então, eu não sei nem se você já tinha pensado nisso. Como é que ele vai apacentar sendo o cordeiro? Sabe? Porque para nós já é tão natural que Cristo é nosso pastor, que a gente nem liga uma coisa com a outra. Isso é gostoso, inclusive. Não arranha dizer, o nosso querido cordeiro vai me apacentar. Como é que pode? Porque ele é meu pastor também. Pronto, quer que eu fale mais dele? Um monte de coisa que ele é minha. O meu, minha porta, minha salvação, minha alegria, minha rocha, e aí vai. Lembram quando ele se compadeceu da multidão, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. Nesta multidão aqui, ele não vai se compadecer de ninguém, porque não terá necessidade de se compadecer de ninguém, porque ninguém estará sem pastor. Acabou. Alguém aqui está sem pastor? Senhor? Isso é pergunta? Essa parte terrível da minha vida, este pesadelo de eu viver sem poder te chamar de pastor, isso acabou lá na terra, e há 1 ano ou 2, no caso deles há pouquíssimo tempo que eles vinham da tribulação, mas de um crente poderia dizer há 40 anos da minha conversão, que foi a minha conversão, 30, 20, não, Senhor, isso é pergunta, Senhor, mas foi até bom tu perguntares, porque me lembra que passou a época, e de repente está um bom motivo para você também crescer espiritualmente e dar um bálsamo para a sua alma, é você acordar e dizer assim, eu tenho um pastor, alguém cuida de mim, eu sou apacentado. Não, mas aqui não pode, apacentado com essa dor que eu estou sentindo, com esse medo que eu estou sentindo, calma, é isso mesmo, é aqui, projeta, porque se você conseguir, pela fé que o Espírito Santo vai lhe dar, ou, claro, vai aumentar, você vai se sentir muito tranquilo. Eu sou apacentado, serei eternamente. Já sou hoje, mas é um tipo de pastoreio que inclui disciplina, inclui eu dar conta de certos pecados, em termos do dia a dia, não em termos eternos, porque assim eu não iria para o céu, mas inclui, só em dizer disciplina já quer dizer tudo, inclui aqui nesta terra, é uma fase, e nós sabemos, e a Bíblia explica isto. Então, projete. O problema é que esse projetar, para muitos de nós, para o crente que não se exercita nas meditações das coisas de Deus, não se exercita na leitura, na oração, nas conversas espirituais, em ouvir pregações, não se exercita nessas coisas, a capacidade dele de projetar as coisas para o alto, bem
pequenininha, tão pequena que às vezes não adianta coisa nenhuma ele tentar projetar, ele não consegue, porque a fé dele é raquítica, o canal que o Espírito Santo tem para a alma dele está quase obstruído, bem pequenininho, é um vasozinho milimétrico, então ele não vai conseguir usufruir da delícia que muitos crentes usufruem aqui, passando por todo tipo de dificuldade e se sentindo pastoreado, mesmo sabendo que é provisório aqui, e projeta. Senão, lá na frente é que está a minha alegria, está ali, os meus olhos estão voltados para lá. Isso aqui estou passando um tempinho. Esse é o segredo. E eu já quero encerrar. Um comentário que eu queria fazer é que a ideia de apacentar traz à luz, ou traz à mente, um ambiente de quê? De relva, de pasto, de montes, de rios, de montanhas, planícies, ar livre. Então, embora não exatamente da mesma forma, mas muito melhor, mas eu creio que haverá algo de passeio lá no céu, de locomoção, de ambientes belíssimos, não só o aspecto estático de ficarmos adorando continuamente Deus, que será extremamente agradável para a nossa alma também, mas a próxima característica que o ancião fala para João, dá essa pista, os apacentará, falando do Cordeiro, e os guiará para as fontes da água da vida. Já comentei sobre a água espiritual, que é a água da vida, não vou mais comentar, que nós vamos beber eternamente, que é a vida eterna. Eu quero enfatizar aqui, antes de encerrar, essa questão do crente ser guiado por Cristo. E no original lá significa literalmente conduzir pelo caminho. É exatamente isso que significa. Então, novamente, a ideia de deslocamento, de ir para algum lugar, claro, com Cristo à frente. E aqui a gente já sabe até para onde. Para fontes de água viva. E ele não apontará e dirá, vão lá, bebam, minhas queridas ovelhas. Não, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês mais uma fonte de água da vida. Eu vou mostrar mais uma coisa para vocês. Vamos comigo. Essa é a ideia que a Bíblia dá de comunhão com Ele, de companhia com Ele, Ele guiando. Guiando para onde? Para lugares e lugares e lugares, que a gente não pode nem imaginar, mas deixa a imaginação funcionar um pouco, e não vai radicalizar em cima disto, mas uma coisa nós temos aqui, Cristo vai nos levar para fontes de águas da vida, ou águas vivas, está escrito, então vai, e eu quero ir também. Por fim, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Ai, um dia eu vi um aqui, fiquei nervoso, faz uns 10 anos ou 15, alguém ousou dizer, depois eu fui ler e vi que muitos pensam assim, coitados, fico com pena. Sabe o que é? Não, aqui não está dizendo que não vai ter lágrima no céu, não, vai ter. O que está dizendo é que Deus vai enxugar. Deu um desgosto tão grande. Como é? Não está dizendo que não vai ter lágrima, vai. E Deus enxuga. Você chora e Ele enxuga. Você chora mais e Ele enxuga mais. Aí a gente vê no Apocalipse, lá na frente, que eu vou ver com você depois, que essas características maravilhosas do céu, que aqui João já adiantou um bocado, mas vai ter mais ainda, mata. Não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá isso. Agora explique. É óbvio que é uma maneira de dizer que Deus vai enxugar do olho toda lágrima, porque não vai ter motivo para derramar lágrima. E mais do que a dor física, o que arranca lágrimas mais dolorosas e sofridas dos nossos olhos é a dor da saudade, da decepção, da tristeza, da angústia, do remorso, do medo. Essa que é mais forte do que mesmo a dor física, pois tudo isso desaparecerá.
E a lágrima de tanto esperar, um motivo para descer pelo rosto, vai terminar frustrando-se, secando e sem uso. Não sirvo mais para nada aqui, eu vou-me embora. Tchau, lágrima. É assim que eu me alimento, constantemente com esse tipo de pensamento. Não vai mais ter motivo para derramar uma só lágrima. Depois disto, 10, eu não disse 10, porque é um artifício de pregador, pelo menos meu. Diz assim, tem 10 coisas que eu quero dizer. Morreu. Porque ele está no terceiro, no quarto, aí alguém diz, espera aí, ele está falando há 30 minutos, está no quarto. 30 dividido por 4 dá 7,5. Então é 7,5 por item. Ainda faltam 6, ainda falta 50 minutos para terminar. Enquanto isso, já perdeu metade do que o pregador disse. Então, eu não gosto muito de dizer tem tantos passos, para você não ficar contando. Então, eu não digo, aí vou indo. Agora eu vou dizer, foram 10 passos. E ninguém morreu. 10 passos. Espetaculares. Todos os 10. Pode escolher um. Você sabe disto. Aí vem um crente dizer, Apocalipse, Apocalipse é um livro difícil, livro esquisito, eu não me sinto nem muito bem lendo Apocalipse. Tem uma coisa errada. Porque vai em 3 versículos. O Espírito Santo nos ensina 10 características espetaculares do crente. Você vem dizer que é um livro que não lhe faz muito bem e tal. Que é isto? Isso aqui é para ser lido todo mês, um livro deste. Porque é absolutamente espetacular o que tem aqui de promessa para o crente. Quem devia ter medo dele e pavor é o que não foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Esse deve ter medo. E o medo, tem mais essa, que tem solução. Não é o medo para apavorar, por apavorar. Meu amigo, cuidado e tal, você vai para o inferno, queimar lá eternamente e tal. Boa noite. Não, isso não é evangelho. O evangelho é que você vai queimar no inferno, onde o fogo nunca morre, o verme nunca morre e tal. É, mas escape dele. Como eu disse hoje pela manhã, o sentido de urgência quando se prega. Escape, foi feito algo para você escapar. Foi derramado um sangue preciosíssimo que limpa você, que não fica uma manchinha, a ponto de você de branco louvar diante do próprio Deus, no céu, diante do santuário de Deus. Então, é terrível o destino de que não tem Cristo. Mas enquanto há vida, há o convite de Cristo aí pendente, vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e vinham a mim e beba, e tantas passagens. Então fica esse brado meu com vocês, irmãos em Cristo, de alegria, de felicidade, em termos um apocalipse desse para ler e nos sentirmos tão bem, e ao mesmo tempo um brado de alerta a você, amigo, amiga, que precisa desesperadamente desta salvação, para que o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo, estenda sobre você o tabernáculo dele eternamente. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a absorvê-la até onde tu queiras e cresçamos em Cristo por isto. E toca corações de pessoas não salvas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.